Boa noite, amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos reunidos mais uma vez como igreja do Senhor, mesmo distantes uns dos outros, mas momento em que nós prestamos o nosso culto a Deus, né? Buscamos fazer a vontade dEle, cultuando, louvando, bendizendo o nome dEle, falando com Ele e também ouvindo a sua palavra. Eu espero que você tenha participado aí das leituras, das orações. Isso é tudo um preparo para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. E nesse momento nós vamos fazer isso, né, olhando para a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 35 a 39. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos orar, pedindo orientação de Deus para esse momento, amados. Pai bendito, nós nos encontramos na Tua presença, Senhor, Te cultuando, Deus, buscando, Senhor, fazer a Tua vontade, Te exaltar, Senhor, como Deus que Tu és, e nos humilharmos também através da oração a Deus. E agora, nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Sê conosco, ó Deus, que essa palavra seja viva e eficaz como é, ó Deus, nas nossas vidas, para que ela possa produzir transformação, Senhor, no nosso entendimento e também na nossa disposição, Senhor, para fazermos a Tua vontade. Essa bênção nós te pedimos, Pai, em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, esse é um texto que nos chama a atenção porque fala, né, como os evangelhos têm essa missão, né, de trazer a revelação a respeito da vida de Jesus, né? E quando nós olhamos para esse texto da vida de Jesus, né, nós vamos ver algumas certezas que Jesus tinha no seu coração. E para isso, é lógico que o Senhor Jesus tinha certezas, né? Mas olhando para essas certezas, né, olhando para as nossas vidas como indivíduos, como membros do corpo de Cristo e como igreja também, que nós possamos trazer, né, coisas que não podem faltar nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. E essa certeza Jesus tinha, e nós também temos que ter. A primeira certeza, amados, está aí no verso 35, né, a certeza do valor da oração. Então, o verso 35 vai dizer: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus vai para um lugar reservado, né, para conversar com Deus. Muitas vezes nós oramos na igreja, né, o momento do culto aqui também, agora estamos virtualmente, né, os irmãos oram individualmente, mas como estamos em comunidade, também há oração em público, também importante. Mas, amados, a oração que realmente importa para Deus é essa que Jesus fazia, né, que nos mostra com exemplo, amados, que nós devemos ter intimidade com Deus, momentos particulares, individuais com Deus. Já falamos a respeito disso, né, em algumas pregações passadas, mas, amados, essa era a certeza que Jesus tinha. Por isso ele levanta a alta hora da madrugada. Os discípulos conheciam Jesus, sabia quais eram os lugares frequentados por Jesus, mas eles procuravam e não achavam. Jesus se reserva. Jesus sai do meio do povo e vai sozinho falar com o seu Pai. Então, ele fazendo isso, amados, é para nós também motivo de certeza de que isso é importante. Se é importante para Jesus, quanto mais para nós, amados. A oração é alguma coisa que tem que fazer parte da nossa vida.
Vivemos muitas vezes longe do Senhor porque não falamos com Ele, não abrimos o nosso coração, não deixamos a nossa mente, o nosso coração sensíveis ao agir do Espírito Santo. Tudo isso é a oração que traz para os nossos corações. Eu gosto muito daquele hino que diz: preciosas são as horas na presença de Jesus. Tivemos na terça-feira aí reunião de oração, amados, e eu creio que mesmo virtualmente, que não é para nós realmente o ideal, mas nós vemos que muitas pessoas estão participando do momento de oração, né? Nós vemos ali muitas pessoas, né? Dá para a gente ver quantas pessoas estão conosco ali no momento da oração, muito mais do que presencialmente, infelizmente. Mas o bom, amados, é que a igreja está procurando momentos de oração com Deus, e isso precisa acontecer nas nossas vidas. Não só em público, não só junto com a igreja, mas individualmente isso é importante. O exemplo de Jesus está claro para nós. Saiu altas horas da madrugada e foi procurar um lugar deserto, onde ninguém sabia onde ele estava, para falar com o seu Pai. Jesus também fala da oração, né, e ensina os seus discípulos a orar, né? A oração do Pai Nosso é uma oração que ele ensina para os discípulos. Então, Jesus tem todo o desejo de que nós possamos falar com o Pai. E ali ele inicia, né? Pai Nosso que estás nos céus. Jesus ensinando como é que nós devemos ter intimidade com Deus através da oração. Ele também exorta, né? Corrige, né? Chama a atenção para a vigilância e a oração, né? Mateus 26, 41 vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, isso, amados, é para que nós tratemos a nossa vida, né? As intenções, a carne aqui é natureza pecaminosa. Jesus está se referindo a essa natureza. Ela está presente. E se nós não formos vigilantes, estivermos sempre em oração, amados, a tentação vai vir e vai tomar conta e vai nos levar ao pecado. Então, oração, momento importante, certeza que Jesus tinha da importância da oração. Essa certeza também tinham os grandes servos de Deus do passado. Então nós vemos Daniel, né? Nós vemos Elias, né? Nós vemos a igreja primitiva, né? Quando a gente olha lá para Atos, no início de Atos, nós vemos quantas oportunidades de oração essa igreja tinha, né? Reunida ali com os irmãos nas casas, estavam sempre orando, né? Então nós vemos também Paulo, exemplo de homem de oração, Silas, Tiago e assim por diante, né? Todos esses sabiam da importância da oração. Emil Brunner é um teólogo do século XIX e ele diz o seguinte: a oração é a coisa mais ousada e a mais humilde que o ser humano pode fazer. Ousada porque se atreve a falar com aquele que é maior que toda a imensidão do universo. Humilde, porque só os humildes de fato oram. Isso é verdade, amados. A oração é a coisa mais ousada. Entrarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. Isso é privilégio para nós, e nós fazemos isso em nome de Jesus, porque foi Ele que rasgou o véu de alto a baixo e proporcionou que a gente entrasse no Santo dos Santos através do seu sangue. Só através do seu sangue que nós podemos ter essa ousadia, amados, porque qualquer que entrasse no Santo dos Santos era fulminado, era morto por causa do seu pecado, mas em Cristo Jesus hoje nós podemos nos aproximar. Hoje nós podemos falar com o Pai direto, em nome do Senhor Jesus, através do seu sacrifício. Então é a coisa mais ousada que o ser humano pode fazer, e também é a mais humilde, porque só os humildes oram. Amados, os arrogantes, os orgulhosos não vão buscar a Deus, porque só o fato de buscar a Deus é humilhar-se. A verdadeira oração é aquele que se humilha. Então nós vemos aí no caso do fariseu e do publicano, né, justamente essa questão do orgulho.
A oração do orgulhoso não chega a Deus, mas a oração daquele que bate no peito diz, e diz, né, tem piedade de mim. Ouve a minha voz, Senhor. A nossa oração não pode faltar nem na nossa vida e nem na vida da igreja do Senhor. Participe você também das reuniões de oração. Importante, amados, momento de buscar a Deus, né? Certeza que Jesus tinha. Isso é importante para a nossa vida. Segundo lugar, amados, certeza de que o evangelho precisava avançar, né? Verso 38. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então Jesus tinha a convicção, amados, a certeza de que estava na terra para promover a fé, para proclamar a salvação e abençoar vidas com a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança de vida eterna em Cristo Jesus. E ele diz, vamos, não há tempo a perder. Essa certeza também se revela no envio que Jesus faz dos 70 discípulos, né, lá em Lucas 10. Também no preparo e no envio dos discípulos da sua igreja, na chamada grande comissão, finalzinho lá do Evangelho de Mateus, quando ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nesse texto nós vamos ver aí que a proclamação do Evangelho, ir aos lugares e levar as mensagens, né, era o motivo pelo qual o Senhor Jesus veio. Ele diz, pois para isso é que eu vim. Então Jesus deixa claro isso. E depois Jesus mesmo comissiona os discípulos dizendo, ide, fazei discípulos. A mesma coisa, a mesma função, a mesma tarefa, a mesma missão que Jesus teve quando veio ao mundo, ele transmite aos seus discípulos e hoje é a nossa. Então essa certeza que o Senhor Jesus tinha, do motivo pelo qual ele veio, e nós também devemos ter essa mesma certeza do motivo pelo qual nós fomos salvos, do motivo pelo qual nós fomos resgatados, é para levar essa mensagem ao mundo. A pergunta é, se nós, como igreja, temos também tido essa mesma certeza que Jesus tinha. Assim como Jesus não falhou na certeza que tinha, nós como igreja também não podemos falhar. A nossa visão tem que estar sempre, amados, na missão que temos de fazer conhecido o Evangelho do Senhor Jesus, porque para isso ele veio e para isso ele nos comissionou. Em terceiro lugar, amados, outra certeza, a certeza de que as pessoas precisam ser libertas. Verso 39 diz assim, então foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Na Galiléia, amadas, várias pessoas foram libertadas da religiosidade vazia, do pecado, das forças das trevas, para viver em comunhão com Jesus. Depois desse texto, no verso 40 em diante, nós vamos ver muitas histórias de pessoas que foram realmente alcançadas pela libertação que Jesus trouxe. Então nós vemos lá a história do paralítico, do publicano, da meretriz e tantos outros ali na Galiléia encontraram, né, a libertação que só Jesus pode dar. Essa certeza de Jesus, amados, se transforma em compaixão. E isso também precisa acontecer com a Igreja de Cristo hoje. Nós precisamos, amados, ter compaixão desse mundo, né? Muitas vezes nós nos revoltamos com as coisas que acontecem nesse mundo, né? Com a grandiosidade da malignidade que existe na nossa sociedade. Mas, amados, o sentimento que deve vir no nosso coração não é apenas de indignação, mas é realmente de compaixão. Jesus lá na cruz, quando estava sendo crucificado, amados, pelo povo, pelos romanos, ele pede ao Pai e diz, não lhes impute este pecado.
porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai. Sentimento de compaixão, amados, e nós vivemos a nossa vida muitas vezes indignados com as coisas que estão acontecendo. Esquecemos que como igreja, amados, nós precisamos ter compaixão desse mundo. E o que vai salvar esse mundo é o Evangelho da Paz. Não é as coisas deste mundo, não são as armas desse mundo, mas a nossa arma, o nosso poder está na palavra e também no Espírito Santo que habita em nós. Esse é o nosso poder. Essas são as nossas armas, amados. É com isso que nós devemos lutar, e não com as indignações, com as discussões vazias que não vão resolver nada. Amados, mas a igreja precisa se posicionar firme com relação à sua missão e também de libertação desse povo que está mergulhado nas trevas, amados. Eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Então essa certeza de Jesus se transformou então em compaixão, amados. É isso que tem que estar no nosso coração. Será que nós temos realmente tido compaixão desse mundo, de tudo que está acontecendo? E vendo, amados, que estão caminhando para a perdição e muitas vezes não temos feito o nosso papel. Precisamos, como Jesus, pregar o verdadeiro evangelho, amados, que liberta do pecado e também trabalharmos para promover ações de misericórdia, que promovam justiça. Nós precisamos fazer justiça e aliviem o sofrimento do povo necessitado. O que é que nós estamos fazendo para aliviar o sofrimento desse povo, amados? Há tantas coisas que precisamos colocar na nossa mente e no nosso coração, mas principalmente a compaixão, porque esse povo está se perdendo. Essa certeza, amados, precisa estar no nosso coração e nos levar a ter compaixão dos perdidos, assim como Jesus também teve. No santo exemplo de Jesus, podemos perceber o equilíbrio entre a vida devocional e a sua vida missionária. Então ele vai, no texto, procura um lugar separado, onde muitas pessoas não sabiam onde ele estava, para falar com o Pai, vida devocional, vida de comunhão com Deus, Mas há um equilíbrio, amados, da vida devocional com a vida missionária, de entender na certeza que ele precisava levar. Para isso ele veio ao mundo, para levar a palavra de Deus aos homens e também para libertá-los daquilo que oprime toda a sociedade, que é justamente o pecado. Então, pregar o evangelho e libertar do pecado, amados, está também nas nossas mãos. É o evangelho de Cristo Jesus que vai ser levado e que vai libertar esse povo de todas as suas mazelas e principalmente do pecado. Ele se recolhe em oração constantemente, mas não se esquece das vidas que precisam do seu toque, da sua presença, do seu amor, da sua mensagem de salvação. Amados, que Deus nos ajude a cumprir fielmente os seus propósitos, a certeza que Jesus tinha no seu coração e a disposição de cumprir essas certezas do seu coração, que também estejam no nosso coração. Que tenhamos as mesmas certezas, amados, e que a nossa igreja também viva nessa certeza, porque essa é a vontade de Deus. Jesus veio para trazer ao mundo a vontade de Deus. Ele é a representação máxima de Deus entre nós. Então é isso que Deus quer das nossas vidas: vida de comunhão, vida de testemunho e promover a libertação do povo, buscando levar o evangelho que transforma, o evangelho que é poder de Deus para a salvação do homem. Que assim Deus nos abençoe. Amém, amados? Que Deus esteja conosco, nos dando essa certeza para a honra e glória do seu nome. Eu vou orar com os irmãos e depois impetrar a bênção, terminando o nosso culto nessa noite. Curve a sua cabeça. Vamos mais uma vez buscar o Senhor em oração, mas pensando na nossa vida e naquilo que Deus quer de nós. Curve a sua cabeça aí, amado, com a sua família, ou se estiver sozinho,
Vamos falar com Deus a respeito desse texto da palavra dele. Pai bendito, nós estamos, Senhor, na tua presença, ouvindo a tua palavra, Senhor, que nos mostra Jesus, Pai, com as suas certezas, com aquilo que ele fez, ó Deus, para ser exemplo de vida para nós, ó Deus. Que nós estejamos, Pai, em constante comunhão contigo através da oração, assim como fez Jesus, Pai. Que tenhamos, Senhor, a certeza de que nós estamos nesse mundo, Senhor, assim como Jesus veio, que nós estamos nesse mundo para levar a mensagem do Senhor, para levar o Evangelho a este mundo, Pai. E também, Senhor, em terceiro lugar, a certeza que Jesus tinha de que esse mundo precisa de libertação e principalmente, Senhor, do seu pecado. Deus, que nós possamos também ter a certeza da necessidade, tenhamos compaixão, Senhor, deste mundo e que possamos mostrar o verdadeiro Evangelho, Senhor, que transforma vidas e que dá vida eterna, Deus. Faz isso nas nossas vidas, ó Pai, abençoa a nossa igreja também, ó Deus, nos seus rumos, ó Deus, que nós possamos estar intimamente ligados com os propósitos de Deus para a nossa vida. Assim nós oramos, Pai, agradecidos em Cristo Jesus. Receber a bênção, amados. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo esteja sobre vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus.